perguntas estão vindo, o negócio está pegando fogo e divulga aí, gente. Manda aí nos grupos, compartilha, tá? Obrigado você que está mandando superchat. E eu tenho uma pergunta, obrigado, professor Fábio Sabino. Voltou. Sim, meu querido David Marques, voltou. Eu tenho um vídeo do Miranda que mandou, né? O Miranda, ele se autodeclara desigrejado, mas o Miranda, ele é bem estilo pentecostal. Eu não sei por que ele se autodeclara desigrejado, né? Mas vamos lá, vou É pescar o vídeo. canela de fogo. Ele é estilo canela de fogo, sério mesmo. E ele diz que é desigrejado. Mas pastor Elias que ajude a decodificar esse código aí. Vamos lá. Boa noite, Arena. Eu não Pergunta para o entendi. nosso amigo Elias Soares. Então, companheiro, o senhor concorda que a manifestação de Atos capítulo 2 foi idiomática e que todas as manifestações posteriores, como por exemplo aqueles discípulos de Apolo que Paulo encontra ali, e também as outras manifestações ditas na Bíblia de línguas estranhas, não foram idiomáticas? Primeiro ponto. Segundo, o senhor acredita na possibilidade de que Maria, mãe de Jesus, também falou em línguas, já que em Atos capítulo 1, antes de capítulo 2, que é a continuação, fala que Maria também estava junto e perseverava em oração? Eu vejo poucas pessoas falando sobre isso. Então, provavelmente Maria falou em línguas, né? E outra coisinha para fechar, são 3 perguntas sobre... Já perguntei isso para outros teólogos. O senhor tem referências na patrística, na história, dos pais da igreja falando da manifestação do dom de línguas? Obrigado. Essa cabrita aí. Ô, Miranda, tu não presta, cara. Pelo amor de Deus. Que é isso aí? Meu Deus. Gente, eu também tenho um senso de humor. Eu conheço o Miranda, ele tá morrendo de rir agora. Eu conheço Miranda. Eu vou começar pela última. Ai, meu Deus. Olha, Sim. eu não cataloguei, eu devia ter catalogado, né? Mas na patrística tem sim muitos grandes homens de Deus fazendo alusão à experiência dos dons e do batismo com o Espírito Santo. Isso existe sim na patrística. Eu não cataloguei, mas eu posso, numa outra oportunidade, apresentar. Inclusive, eu vi até mesmo, qual é o nome dele? O pastor, oh meu Deus do céu, Carlos Augusto Vailate, num debate, ele elencou, ele deu uma lista de pessoas falando sobre, dos pais da igreja falando isso. O segundo ponto, Maria, claro que Maria falou em mistério, meu filho. Maria já recebeu a unção logo quando ela, na gestação de Jesus, né? O poder já estava ali, ó. Lembra quando ela chega lá para visitar Isabel? Até o João Batista saltou ali no ventre de Maria. Foi um mistério tremendo ali, viu? E no dia de Pentecostes, sim, ela falou em línguas. Agora, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 a 4, apesar de não estar escrito assim claramente, ausência de evidência, não evidência de ausência, eu entendo que ali houve uma dupla manifestação, tanto dos dons espirituais, como do falar em línguas, como o batismo, porque olha só, e ele batizará com Espírito Santo e com fogo. Batismo com Espírito Santo é uma coisa, porque dons espirituais, olha só que interessante, porque ali se cumpriu aquilo que Jesus disse, conforme está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 4, olha só. Porque então, se não houve ali batismo com o Espírito Santo, no sentido de falar em mistério com Deus, quando é que cumpriu a promessa do Senhor Jesus Cristo de batizar com Espírito Santo e com fogo? Olha o versículo 4. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois daqueles dias. Então, veja só, batismo com o Espírito Santo é uma concessão divina pelo Senhor Jesus Cristo. Dons espirituais é do Espírito Santo. Então, aqui houve uma dupla manifestação, porque o contexto corrobora com o fato de que houve o batismo com o Espírito Santo, que é um cumprimento aqui, olha, tá? Mas recebereis, ó, versículo 8, mas recebereis
a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judéia e toda Samaria, os confins da terra. No capítulo 2, versículo 1, aqui é o cumprimento desta promessa, e depois, posteriormente, o apóstolo Pedro vai confirmar que era aquela promessa desde a época do profeta Joel, e o Senhor Jesus Cristo fazendo alusão à promessa de que ele batizaria com o Espírito Santo. Esta mesma promessa está descrita em Mateus capítulo 3, versículo de número 11, que foi expressa por João Batista. Então, se ali em Atos dos Apóstolos não houve o batismo com o Espírito Santo, no sentido de batismo com o Espírito Santo e com fogo, e a evidência sendo as línguas, quando é que houve? Porque quando ocorre essa manifestação em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, perceba que o apóstolo Pedro, ele teve que se justificar perante os apóstolos. Ele teve, e olha o que ele diz, olha, e quando comecei a falar, capítulo 11, versículo 15, e quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. Ora, se lá em Atos 2, 1 a 4, aquele batismo foi idiomático, com a finalidade de evangelizar, e que realmente aconteceu, porque quase 3.000 almas vieram para Cristo, a minha pergunta é, por que o mesmo está ocorrendo numa casa onde não há necessidade de evangelizar ninguém, porque todos foram evangelizados e todos eram salvos? E olha o que Pedro diz. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. E lembrei-me do dito do Senhor, quando disse, João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. É o batismo oferecido por Jesus. Dons espirituais é do Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é Jesus. Então, o que mostra que ali houve uma múltipla manifestação, uma dupla manifestação, tanto de dons espirituais, que é uma concessão do Espírito Santo, como o batismo com o Espírito Santo, que é do Senhor Jesus. E olha o 17. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, na verdade, até aos gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Portanto, com base na construção deste contexto, eu afirmo que ali ocorreu uma dupla manifestação. Batismo com o Espírito Santo, com evidência de falar em línguas em mistério com Deus, conforme está em 1 Coríntios 14, 2, e dons espirituais, de acordo com o que está em 1 Coríntios capítulo 12. Maravilha, gente. Vocês ouviram aí a explicação? Muito top, né? E quais seriam as suas considerações finais? Um abraço para Abigail Soares também. Então, ok. Professor Elton, eu quero agradecê-lo pelo convite, agradecer também a todos os participantes, aos irmãos que fizeram as suas perguntas, que, como que eu posso dizer assim, elas abrilhantam, né, esse tipo de programação, porque um trabalho desse, sem nenhuma pergunta, parece que ele fica meio monótono. Então, eu quero agradecer a todos, agradecer o Fábio Sabino e todos os irmãos, o Atafona, e também esse último aí, que esqueci o nome que você acabou de falar, que disse que está sem igreja. Miranda, a todos os irmãos, enfim, que colaboraram, e os irmãos que quiserem também o nosso trabalho, é só entrar nos telefones que estão aparecendo aí, e nós mandaremos para você pelo correio.